Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Daremos continuidade nesse momento à revisão de potências, especificamente sobre o estudo das raízes, observando as suas propriedades e operações. A definição nos traz o seguinte: dados um número real não negativo A e um número natural n, com n sendo maior do que 1, chama-se raiz enésima aritmética de A, o número real e não negativo B, tal que b elevado a n seja igual a A. Então veja aqui da definição que esse b ele deve ser um número não negativo. Isso é muito importante observar aqui nesse momento. E o símbolo raiz enésima de A, também chamado de radical, indica a raiz enésima aritmética desse valor A. Nele, o A é chamado de radicando e N é chamado de índice. Muito importante vocês pegarem também, observarem, na verdade, né, o nome de cada um dos componentes dessa operação. E dessa definição vai decorrer o seguinte: a raiz enésima de A elevado a N é igual a A, ou seja, se o expoente for igual ao índice da minha raiz, então o resultado dessa operação vai ser o próprio radicando. E isso vai funcionar para todo A que é maior ou igual a zero. No entanto, a gente tem que tomar cuidado que nesses cálculos da raiz quadrada de um número quadrado perfeito, nós devemos lembrar daquela definição que vimos lá no estudo das funções modulares, que a raiz quadrada de um A elevado ao quadrado é igual ao módulo desse valor A. Como a gente falou aqui também anteriormente, né, devido à definição, esse resultado de uma raiz quadrada ele tem que ser sempre um número positivo. Por isso, quando nós temos raiz quadrada de A elevado ao quadrado, o resultado disso vai ser o módulo do valor de A, que é o nosso radicando. Para ilustrar isso, nós temos aqui alguns exemplos. Primeiramente, nós temos aqui a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, que por essa definição, então, ele vai ser igual ao módulo de menos 5, que é igual a 5. É comum, inclusive, a gente observar, né, alguns alunos escrevendo que a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é igual a menos 5. Mas toma cuidado, porque da definição, né, de uma raiz, o resultado dessa raiz quadrada ela deve ser um número positivo, né, e a gente pode utilizar, neste caso, essa propriedade que nós vimos, né, lá durante o estudo das funções modulares, né, onde nós temos a raiz quadrada de um quadrado perfeito é igual ao módulo do radicando. Outra situação, nós temos então aqui que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, e não raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. Por que a gente tem que observar que tem que ser em módulo, né? Bom, se esse x ele for um número negativo, então o resultado, se a gente escrever dessa forma, estará errado. Então, quando a gente observa que o resultado de raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, nós estamos precavendo a situação de que esse x seja negativo e que essa raiz quadrada desse quadrado perfeito também seria negativa. Então, aqui é importante fazer essa observação de que isso daqui é que está correto. Outras observações. Nós temos aqui também, deste lado da tabela, as operações que são corretas e do outro lado as operações que são incorretas. Então aqui primeiramente na nossa primeira linha nós temos a raiz quadrada de 36 é igual a 6. E é muito comum, né, alguns alunos resolverem raiz quadrada de 16 e colocar que o resultado vai ser mais ou menos 4. Bom, conforme eu já falei anteriormente, né, na definição a raiz quadrada sempre tem que ser positiva. Esse mais ou menos ele pode até aparecer, mas ele surge no momento que a gente resolve equações do tipo assim, né? X ao quadrado igual a 16. E aí você lembra, né, que esse 2, ao transpor para o outro lado aqui da nossa equação, a gente acrescenta um mais ou menos da raiz quadrada desse termo. E aí a gente tem que o resultado disso é que é mais ou menos 4. Então, observe que aqui eu estou resolvendo uma equação e neste ponto aqui eu estou resolvendo uma operação, onde envolve apenas a raiz quadrada. Então, o resultado tem que ser apenas um número positivo. Só aqui que a gente vai observar que os dois valores, né, tanto positivo quanto negativo, é que satisfazem a equação. Bom, aqui nós temos então, continuando na segunda linha, raiz quadrada de 9 sobre 4, que é igual a 3 sobre 2. O que ele fez aqui foi extrair a raiz quadrada do 9 e do 4 ao mesmo tempo, obtendo esse resultado.
E da mesma forma, a gente teria que fazer também, nesse caso aqui, da raiz quadrada de 25 sobre 81. Só que observando que o resultado vai ser apenas a parte positiva. Aqui nós temos a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. E isso aqui, né, é claro que está correto, porque o menos 2, quando eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes, nós obteremos o resultado igual a menos 8. É o único momento que nós iremos observar que a raiz tem um resultado negativo. E isso ocorre sempre quando a gente tem uma raiz de índice ímpar, né? Isso aqui é sempre importante a gente frisar. Na raiz quadrada aqui de 0,09, a única situação que também torna isso incorreto é o fato de que aqui tem o menos, né, como resultado dessa raiz. Neste último exemplo, nós temos aqui, ó, mais ou menos, raiz quadrada de 49, que é igual a mais ou menos 7. Mas quer dizer então que agora pode ter o sinal mais ou menos? Observe atentamente que aqui esse mais e menos, ele é o sinal da raiz quadrada de 49. O resultado dessa raiz quadrada de 49 é apenas 7, né? Ou 7 positivo. Então, esse mais e menos aqui na frente vai acompanhar o resultado da raiz quadrada de 49. Mas, como a gente já falou anteriormente, o resultado dessa raiz quadrada de 49 não é mais ou menos 7, né? Aqui se tornou mais ou menos 7 devido ao fato que nesta operação foi acrescentado esse mais ou menos na frente da raiz. O que a gente está querendo que você faça aqui, essa observação, é justamente neste ponto aqui, ó. Essa operação está incorreta, porque o resultado teria apenas esse mais ou menos se na frente da raiz tivesse esse sinal mais ou menos, né? Quando a gente resolve essa raiz quadrada de 36 aqui, o resultado seria apenas o mais 6, então o menos aqui ele teria que desaparecer. Da mesma forma que também, né, a raiz quadrada de 64 não pode ter esse sinal negativo, né? E também a raiz quadrada de 64 aqui deveria ser o número 8 e não 9, né? Então aqui vocês têm que sempre observar essa situação. Quando o sinal mais ou menos está à frente da raiz, tudo bem. Quando não está, então o resultado é apenas o valor positivo se se tratar de uma raiz de índice par. Se se tratar, né, de uma raiz de índice ímpar, aí o resultado ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do seu radicando. Outras observações, né? No conjunto dos números reais temos situações distintas conforme n seja par ou ímpar, como eu falei anteriormente. Se o n for um número par, então a gente tem que observar o seguinte: se o radicando for um número menor do que zero, então não existe raiz enésima de A, né? Isso é bem claro nas situações como eu coloquei anteriormente. E como a gente pode observar aqui agora também, né? Eu tenho aqui a raiz quadrada de menos 5 não existe no conjunto dos números reais, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo torne um número negativo, né? Então aqui essa raiz quadrada não existe dentro do conjunto dos números reais. Se o a ele for agora um número igual a zero, ou seja, se o meu radicando for um número zero, então a raiz enésima também vai ser zero, né? Por exemplo, a raiz quadrada de zero é igual a zero. A gente poderia também pensar aqui na raiz sexta de zero, que também vai ser zero. Então não importa qual é o índice dessa raiz. O importante é que o resultado vai ser sempre igual a zero. No caso de n ser um número ímpar, então a gente tem que observar que essa raiz pode ser, né? Ela pode existir dentro do conjunto dos números reais. E aí, no caso, qualquer número real A, né, que seja o meu radicando, essa raiz vai existir. E aí a gente pode indicar essa raiz enésima de A de outra forma também, né, como sendo A elevado a 1 sobre n. E aí, exemplos que a gente pode ilustrar isso aqui, né? Eu tenho aqui a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois como a gente observou anteriormente, quando eu multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes, o resultado vai ser também menos 8. Então, neste caso, essa raiz cúbica existe. Eu tenho aqui também a raiz cúbica de 1, que é igual a 1, porque a gente pode observar por um simples fato de que 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser sempre igual a 1. Vamos observar aqui agora outras propriedades bastante importantes nas operações com raízes. Se A pertence ao conjunto dos reais não negativos e B também, M pertence ao conjunto dos inteiros
e n pertence aos naturais não nulos e p também, nós vamos ter o seguinte: a raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz enésima vezes p de a elevado a m vezes p. O que essa propriedade está dizendo aqui é o seguinte, que você pode encontrar um termo semelhante, né, a essa raiz, bastando apenas que você multiplique o índice e o expoente, né, dessa potência aqui por o mesmo número, que é o P aqui que está sendo simbolizado. Então, aí, nesse caso, a gente pode também fazer o processo inverso, né? A gente pode partir de uma operação como essa e reduzir também o índice da raiz e o expoente do meu radicando. Então, essa aqui é uma propriedade bastante interessante que a gente vai ver a sua aplicação daqui a pouco. Importante também essa outra aplicação, que é você ter uma raiz enésima de A vezes B, ou seja, eu tenho aqui dentro da minha raiz um produto entre dois números diferentes, né, dois fatores, e aí eu posso fazer o processo de separar esses dois termos, né, em raízes com o mesmo índice, né, eles se multiplicando ainda também, e também é possível observar que essa operação ela pode ser feita no sentido inverso, ou seja, se eu tenho um produto de duas raízes com o mesmo índice, eu posso colocá-las numa só raiz com o mesmo índice, multiplicando os seus radicandos. É sempre importante enxergar que é possível fazer a ida e a volta aqui nessas propriedades. Também no caso da divisão, né, eu tenho aqui a raiz enésima de A sobre B, eu posso então desmembrar cada um dos termos dessa minha fração, né, colocando eles em uma raiz de mesmo índice, e eu poderia também fazer o processo inverso, ou seja, se eu observo aqui numa operação, né, que a raiz enésima de A dividir pela raiz enésima de B, eu posso colocá-los numa só raiz e dividindo os radicandos. E é claro que foi feita essa observação aqui de B ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, eu vou ter uma divisão por zero aqui que não pode existir. A raiz enésima de A elevado a m. Aí, o resultado disso é o quê? Raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, o expoente da minha raiz vai se tornar o expoente do meu radicando. Então, essa operação aqui, vocês já podem aplicar ela diretamente, que vai servir para a gente poder simplificar muitas raízes nos exemplos que vamos ver à frente também. E a raiz pésima da raiz enésima de A vai ser simplesmente a raiz enésima vezes P de A. Ou seja, se eu tenho a raiz de uma raiz, eu posso converter isso numa só raiz, né? Basta apenas multiplicar os índices das minhas raízes. Então, aí, a gente pode fazer esse processo, né, para simplificar mais a nossa operação. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Aqui nós temos a raiz cúbica de 64. Este primeiro exemplo é para ilustrar a propriedade inicial que nós falamos da raiz enésima de A elevado a n é igual a A. Pois, se vocês observarem esse 64, quando fatorado, ele pode ser escrito na forma de 4 elevado ao cubo. E aí, como o índice da raiz é igual ao expoente do meu radicando, então o resultado disso é igual a 4. Isso aqui é uma aplicação interessante para quando vocês observarem uma raiz que você não sabe o seu resultado de cara, né? Então você pode utilizar processos aqui de fatoração para reescrever esse número, né, na forma de potência e aplicar essas propriedades que nós acabamos de observar anteriormente. Neste próximo exemplo, nós temos a raiz quadrada de 5 vezes x ao quadrado. Então, aqui dentro da minha raiz, eu tenho um produto, que é o 5 vezes o x ao quadrado. Como vimos anteriormente, quando eu tenho um produto dentro do meu radicando, eu posso separá-lo em raízes com o mesmo índice. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Observem que aqui, neste caso, né, a raiz quadrada de 5 não é exata, então a gente repete. E podemos resolver essa raiz quadrada aqui, né? Nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado. Observem que, neste caso, o resultado disso vai ser módulo de x, devido ao fato de que a gente não sabe se esse x é positivo ou negativo, e como ele está dentro de uma raiz quadrada, o resultado tem que ser positivo.
Dessa forma, então, a gente poderia escrever que o resultado disso vai ser raiz quadrada de x vezes 5. Neste próximo exemplo, nós temos a raiz cúbica de 24 dividido pela raiz cúbica de 3. Nós vamos usar aqui a operação, né, da divisão de raiz mesmo índice no processo inverso, ou seja, eu vou colocar aqui numa só raiz os meus dois radicandos se dividindo. Então, vai ficar 24 sobre 3 aqui. Observem que dessa divisão, nós obtemos o resultado igual a 8. Né? E aí, eu tenho aqui agora que resolver a raiz cúbica de 8. Nesse caso, o resultado disso aqui é exato e igual a 2. Mas se você observasse dessa divisão que esse resultado não dava para poder encontrar a raiz cúbica, ela ficaria dessa forma aqui mesmo. No próximo exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 4 dividido por 5. Então, aqui eu vou utilizar o processo inverso, que é separar cada um dos termos da fração em um radicando, em uma raiz, no caso. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 4, que é 2, dividido pela raiz quadrada de 5, né? E aí nós temos esse resultado. Bom, aqui vocês observam que tem a raiz na nossa fração e que a gente deve utilizar, então, a racionalização. Não vou fazer isso aqui porque esse processo nós vamos revisar na próxima videoaula. Aqui nós temos agora a raiz quadrada, raiz oitava, né, de x elevado à sexta. E aqui é um bom exemplo para a gente poder aplicar a simplificação das raízes. Observem que o índice e o expoente daqui do meu x, ambos são números pares e que dá para dividir por 2. Nesse caso, então, eu vou fazer esse processo. Se eu vou simplificar o meu índice, eu tenho que simplificar também o expoente do meu radicando ao mesmo tempo. Então, aqui nós teremos ao final a raiz quarta de x elevado a 3. Então, esse aqui é um processo interessante que é simplificar a minha raiz para talvez, numa situação, a gente resolver isso de uma forma mais fácil. Neste próximo exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Neste caso, né, nós podemos aqui transformar essa raiz da raiz em uma raiz apenas. Basta para fazer isso, né, a gente multiplicar os índices das raízes. Aqui não tem nada, mas subtende que é 2, né? E aí, 3 vezes 2, então nós teremos a raiz sexta de 64. Se você fatorar o 64, você vai observar que o resultado disso é 2 elevado a 6. E aí, como o índice é igual ao expoente do meu radicando, o resultado disso é 2. E é claro que também aqui teria outra forma de resolver, né? Pois a raiz quadrada de 64 é exata e é igual a 8. Então, ficaria a raiz cúbica de 8, que no caso é 2 também. Então, dá para fazer de outra forma aqui também. Neste próximo exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 3. Então, aqui é só para a gente aplicar a propriedade de escrever isso aqui numa só raiz, observando que nós vamos multiplicar esses índices. Novamente, aqui não tem nada, mas subtende que seja 2. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24, e aí teremos apenas a raiz cúbica de 24, então, a raiz de índice 24 de 3. E aqui não tem como a gente simplificar mais nada, né? Fica dessa forma mesmo. Neste próximo exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 7 ao quadrado, é a aplicação daquela propriedade, né, da raiz elevado a uma potência. Então, como vimos lá, isso aqui vai ser então escrito na forma como raiz quadrada de 7 ao quadrado. E aí, como o índice é igual ao expoente do radicando, o resultado disso é 7. Muitas vezes, né, quando alguns alunos e alguns professores também, eles observam o seguinte: se o índice aqui da minha raiz é igual ao expoente, né, que está sendo elevado aqui à raiz, ele geralmente faz o processo que é cortar, né, a raiz com o expoente, sobrando apenas o que está aqui dentro da raiz. Só tem que tomar cuidado aqui nesse processo, porque se aqui dentro eu tiver um número negativo, poderia gerar um resultado falso, né, que seria um resultado da raiz quadrada ser negativa. E aí, como já vimos pela definição, a raiz quadrada ela tem que ser sempre positiva o seu resultado. E aqui nós temos a raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Então, aplicando a propriedade, nós teremos a raiz quarta de 3 elevado ao cubo.
esse é o resultado que a gente obtém aqui. Não dá para simplificar mais porque o índice da raiz é maior do que o meu expoente do radicando. Por último, nós temos aqui a raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então aqui nós teríamos o seguinte: raiz sexta deste número que está dentro da minha raiz, né, do radicando, elevado ao expoente 2. E aí nós vamos ter o seguinte: raiz sexta de 2 ao quadrado que vai elevar ao quadrado. Então, no final vai ficar 2 elevado a 4. Né? A gente vai multiplicar os expoentes. E o 3, que está elevado a 1, vai elevar ao quadrado. Então, vai ficar apenas 3 ao quadrado. Bom, aqui a gente poderia deixar assim, ou poderíamos observar o seguinte, que todos os expoentes aqui são divisíveis por 2. Então, a gente pode fazer esse processo, né, de simplificar a minha raiz, dividindo esses expoentes por 2. Então, ao final, nós teremos a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Que eu não preciso colocar esse expoente. Então, essa aqui é a forma mais simplificada para essa potência, dessa raiz elevada a uma potência aqui. Mais algumas propriedades, né, que a gente vai observar aqui. Se B ele pertence aos reais não nulos e N pertence aos naturais não nulos, nós teremos que B vezes a raiz enésima de A é igual a raiz enésima de A vezes B elevado a N. O que ele fez aqui na verdade? Né? Ele introduziu ou reintroduziu esse B para dentro da raiz enésima e observem como é que ele foi introduzido aqui dentro. Né? Ele veio com expoente igual ao índice da raiz. Observe que também, né, a gente pode fazer o processo inverso, ou seja, se eu tenho um termo dentro da raiz elevado a um expoente cujo expoente é igual ao índice da raiz, eu posso colocar ele para fora da raiz, só que ainda multiplicando a raiz que eu tinha anteriormente. Então esse é o processo que a gente vai utilizar bastante quando a gente tem uma raiz que não tem o seu valor exato, mas que dá para simplificar alguns termos, né? Por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes a raiz cúbica de 5, aqui é para a gente introduzir esse 2 à raiz. Então, nós teremos o seguinte: raiz cúbica de 5 vezes 2 elevado ao cubo. E aí a gente pode resolver esses cálculos que estão aqui dentro, ou simplesmente deixaria dessa forma mesmo. Vou só resolver aqui para vocês observarem como poderia ser escrito, né? Aqui 2 ao cubo é 8, vezes 5, que dá 40. Então, ficaria isso daqui ao final. Aqui eu tenho menos 3 vezes a raiz quadrada de 2. Aí, cuidado apenas na hora que você for introduzir esse termo aqui. Nós temos que observar que o menos é da expressão, então vai ficar ele lá do lado de fora da raiz. E aí 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E aí nós teremos então menos 3 ao quadrado é 9, vezes 2 nós teremos então 18. Continuando o estudo sobre as propriedades, nós temos o seguinte: se o A for um número maior do que zero, então A elevado a P sobre Q vai ser igual a raiz qésima de A elevado a P, e esse resultado também vai ser maior que zero. O que ele está falando aqui nessa propriedade? Né? Se eu tenho um número que é positivo e ele está elevado a um expoente que é um número racional, nós vamos reescrever ele numa forma de raiz, dessa forma aqui. O Q, que é o denominador, se torna o índice da raiz, e o P, que é o numerador, se torna o expoente do meu radicando. Então, é um processo de transformação de um expoente racional em uma raiz, ou poderíamos também pensar na forma inversa, né? Ou seja, se eu tenho uma raiz, eu posso transformar isso numa potência. Bora ver alguns exemplos para ilustrar isso. Eu tenho aqui 10 elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou ter aqui uma raiz de... o 2 aqui é o índice da raiz, então vai ficar a raiz quadrada, né? De 10 elevado a 1. Observem que a raiz quadrada eu não preciso colocar esse número aqui, e 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, eu poderia escrever este resultado dessa forma aqui. Outro exemplo, eu tenho aqui 8 elevado a 2 terços. Então, isso vai ser igual a raiz cúbica, né, porque o denominador é 3, ele se torna o índice da raiz,
de 8 elevado ao expoente, que vai ser o 2, que é o numerador. Então, nós temos aqui ao final a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 64. Como vimos anteriormente, a raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que a gente poderia escrever como 4 elevado ao cubo, né? E aí o resultado é 4. Eu já poderia fazer direto, né? Como a gente já tinha visto anteriormente, que o resultado da raiz cúbica de 64 é 4, poderia já colocar o resultado normalmente aqui. 9 elevado a 0,5. Observem que 0,5, né, ele pode ser escrito na forma de fração igual a 1 sobre 2. Então, aqui reescrevendo agora na forma de raiz, ficaria então raiz quadrada de 9 elevado a 1, que ficaria dessa forma aqui. E a raiz quadrada de 9, nós sabemos que é igual a 3. Agora a gente vai estudar algumas operações com radicais. Especificamente nesse ponto aqui, nós falaremos sobre a adição e a subtração. É preciso que vocês sempre fiquem atentos nessas duas operações, que para realizá-las é preciso ter radicais de mesmo índice e mesmo radicando, né? Então, se você não tiver mesmo índice e mesmo radicando, essas raízes elas não são semelhantes, então eu não posso realizar adição e subtração com elas. No caso dessa adição e subtração de radicais semelhantes, nós vamos operar com os coeficientes, que são os números que multiplicam essas raízes. E aí nós vamos conservar o radical ao final. Olha só alguns exemplos para poder ilustrar essa operação. Nós temos aqui 3 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, menos 10 raiz de 2. Observe que a raiz, ou o radical aqui, é o mesmo, né? Pois tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, a gente vai operar, como disse aqui anteriormente, com os coeficientes. Quem são os coeficientes? São os números que multiplicam essas raízes. E o que a gente tem que observar ao final? Nós vamos conservar o radical, ou seja, nós já podemos até colocar aqui já o resultado disso. Ele já vai ter essa raiz quadrada de 2 ao final. Mas a gente vai ter que realizar as operações aqui, 3 mais 5 com menos 10. Então, 3 mais 5 é 8, 8 menos 10 dá menos 2. Então, este é o resultado que a gente vai obter nessa operação, menos 2 raiz de 2. Neste caso aqui, nós temos 3 que multiplica a raiz cúbica de 2, mais 6 que multiplica a raiz cúbica de 2, menos 5 que multiplica a raiz cúbica de 2 e menos raiz cúbica de 2. Então, todos os termos aqui, né, ou todos os nossos radicais, são semelhantes. A gente vai conservar essa raiz ao final e vamos operar com os nossos coeficientes. Então, aqui nesse caso, aqui não tem nada mais subtende que seja 1 na frente dessa raiz. Então, temos aqui 3 mais 6 dá 9, 9 menos 5 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então, o resultado vai ser 3 raiz cúbica de 2. Neste caso aqui, observem que nós não temos informações a respeito se essas raízes serão semelhantes ou não. Eu tenho aqui um radicando 72 e aqui o 8. A gente deve simplificar esses nossos radicandos, extraindo o máximo de números de dentro dessas raízes para observar se ao final teremos raízes semelhantes ou não. Para isso, vocês devem primeiramente fatorar esses termos, né? Então, por exemplo, 72, vamos fatorar aqui, a gente vai obter o seguinte. Por 2, nós vamos obter 36, por 2, 18, por 2 dá 9, então por 3 agora vai ficar 3 e por 3 vai dar 1. Nós vamos agora agrupar esses termos conforme o índice da raiz, ou seja, se o índice da raiz é 2, nós vamos agrupar de 2 em 2 os termos que temos aqui. Então vai ficar o seguinte, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Então aqui a raiz quadrada de 72, ela vai ser reescrita da seguinte forma, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes a raiz quadrada de 8. O 8 a gente pode fatorar aqui também. Aqui por 2 vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado vezes 2. Então, nós vamos ter isso. Esses
termos que têm o expoente igual ao índice da raiz, eles podem ser extraídos dessa raiz, né? Mas eles vão para fora multiplicando o que restou. Então, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, eles vão sair, eles vão se multiplicar, o que vai dar 6 vezes. Aqui vai sobrar ainda esse 2, né? Então, vai ficar 6 raiz de 2. Mais, ó, esse 2 aqui ele pode também para fora da raiz. Aí ele vai para fora, multiplica aqui o 4, onde a gente vai obter, então, 8 raiz de 2, porque tem esse termo que não pode ser extraído. Então, observem que agora a nossa expressão ela tem radicais semelhantes. Então, podemos realizar essa adição entre esses radicais, né? Vamos fazer o seguinte, ó, 6 mais 8 dá 14, e repetimos a nossa raiz, que é a raiz de 2. Então, observem que neste caso, anteriormente os radicais não eram semelhantes, mas pela fatoração dos radicandos e extração desses termos que nós fizemos aqui, no final a expressão tornou-se possível de ser realizada uma adição entre as raízes, porque os radicais tornaram-se semelhantes. Observe então isso sempre que vocês tiverem uma expressão com radicais que não são semelhantes. Na multiplicação e divisão, a gente vai multiplicar ou dividir os radicandos e os coeficientes entre si, como nós já vimos anteriormente, né? Utilizando até mesmo algumas propriedades que eu já mencionei anteriormente. Mas isso só pode ser realizado se o índice das raízes forem comuns. Por exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu posso colocar numa só raiz, multiplicando os meus radicandos, onde eu vou obter aqui no caso o 6, raiz quadrada de 6. Nesse caso, eu tenho menos 4 raiz de 6, dividido por 8 raiz de 2. Então, aqui ó, eu posso dividir meus números e posso também colocar as minhas raízes em uma só, né, e dividir esses radicandos. O menos 4 e o 8 eu posso dividi-los aqui ao mesmo tempo por 4, né, para simplificar. Nós obteremos então menos 1 dividido por 2. A raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 2 a gente vai colocar numa só raiz. E aí teremos então menos 1 sobre 2 vezes 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar a raiz quadrada de 3. E a gente poderia simplesmente escrever da seguinte forma, menos raiz de 3 dividido por 2. Neste próximo exemplo, nós temos um produto de raízes, né, mas observem que todas aqui têm o mesmo índice. O que está diferenciando é apenas o coeficiente que está multiplicando elas aqui. Mas aí é feito o processo da mesma forma, né? Nós vamos multiplicar o menos 2a por 3a e pelo menos a. Então, primeiro aqui, vamos multiplicar os sinais. Menos com mais dá menos, vezes menos vai dar mais. 2a vezes 3a dá 6a ao quadrado. E 6a ao quadrado vezes a vai ficar 6a ao cubo. A raiz quarta, nós vamos juntar os seus radicandos, né? Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 2. Então nós teremos, ao final, 6a ao cubo da raiz quarta de 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 2, 30. Então este é o resultado final. Neste caso, nós temos, ao mesmo tempo, multiplicação e divisão. Então, é preferível você realizar essa multiplicação no numerador primeiramente, para depois realizar a divisão. Então, teremos o seguinte, raiz quarta, né, de 5 vezes 3, porque aqui os índices são iguais, né, dividido pela raiz quarta de 2. Então, nós teremos, ao final, raiz quarta de 15, dividido pela raiz quarta de 2, e que isso agora eu posso colocá-los numa só raiz, dividindo os seus radicandos. Aqui eu não posso fazer mais nenhuma operação, então podemos deixar dessa forma mesmo. E por fim, vocês vão ter agora alguns exercícios para poder praticar, né? Então são os exercícios que estão na página 133 e 135, todos que estão nessas duas páginas. É importante que vocês façam todos, porque vão relembrar essas operações com raízes, né? Transformar uma raiz em uma potência e vice-versa, trabalhar também com racionalização
E a respeito de racionalização, se você tiver alguma dúvida, veja então a próxima videoaula, que é uma revisão daquilo que nós estudamos antes da pandemia. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima, pessoal.